E aí, muito boa noite aí a galera que já tá chegando. Me confirmem aí se imagem, som, conexão, se tá tudo rolando, se tá tudo ok. Pelas barbas do professor, desejo boa noite. Boa noite aí, cara. E aí, como é que tá? Som tá legal, imagem legal, conexão legal, tá tudo fluindo? Fala, Bela Claudino. Grande abraço. Pelas barbas do professor, obrigado pelo feedback. Massa, Beto. Abraço aí. Vê só, essa live, ela tem uma proposta. E a proposta é a gente falar sobre filosofia, evidentemente. E a ideia é trocar uma ideia sobre Sócrates. Evidentemente, a gente não vai ficar necessariamente estagnado numa perspectiva apenas histórica. Salve Isaac Barbosa. Então, a ideia é trocar uma ideia. Tô com o brother aí, o Aldino Vilão aí conosco. Um salve pro Diego Araújo. Então, a ideia é falar sobre as principais ideias de Sócrates, falar como ele foi um cara revolucionário e trazer também algumas reflexões que possam ajudar a gente a encarar os nossos dias, as nossas questões, né? Tentar interpretar aí algumas ideias do Sócrates. E aí, eu tô... E aí vocês fiquem muito à vontade também para participar. E aí, meu consagrado? Opa, forte abraço, meu aliado. Tranquilo? Tranquilo Tranquila, aí? calma. Show de bola. Então, eu tava aqui falando para a galera que a ideia é falar do Sócrates como uma figura revolucionária, como um cara que realmente marcou a história da filosofia, mas, tipo, apresentando as ideias dele, mas não necessariamente numa perspectiva estanque, sabe? Estagnada, olhar só para o passado, mas tentar trazer uma parada para a gente hoje, tipo, que tipo de mensagem, que tipo de recado Sócrates traz para a gente. Eu acho muito massa isso, né? A gente estava trocando uma ideia sobre o que trazer da filosofia, e eu estava vendo que tem uma galera revisitando, por exemplo, os estoicos, velho. Tem mó galera lendo Marco Aurélio, Sêneca, Cícero, Epiteto, e eu fico assim, eu acho isso massa, velho. E assim, Sócrates é um cara que é polêmico, né, velho? É polêmico. O Sócrates, ele Sócrates marcou, dispensou. o famoso pai da filosofia, né? O bichão aí é citado em tudo, né? No direito, na filosofia, na história, na arte, em tudo. Isso tudo Sócrates tá junto, né, parça? E eu acho que, tipo assim, a contribuição socrática, a contribuição dele em si, da figura dele, é muito grande, né, cara? É muito grande. Foi um cara ali. É muito interessante que sempre que eu penso na figura do Sócrates, eu também penso na figura de Jesus, tá ligado? Que, tipo assim, eram duas pessoas muito simples, eram duas pessoas ali, certo, humildes, que tinham essa característica de ser humildes, e que com o pensamento dela, as pessoas revolucionou, né? Revolucionou a forma com que o mundo pensa, o mundo se comporta, com que as pessoas interagem entre elas, como as pessoas pensam em si, né? Eu também penso como que o pensamento desses caras, as pessoas que se diziam discípulos, as pessoas que vieram depois deles, né? Transformaram isso numa coisa extremamente complexa, transformaram isso num negócio, uma coisa que eu acho que nunca foi a real intenção deles, né? Porque eu gosto, recentemente eu postei um vídeo sobre Diógenes, e se tem uma coisa que eu gosto muito e que eu concordo muito com o Diógenes, é a questão de Platão ter fudido muito com Sócrates. Platão ali elitizando o pensamento socrático, né? Fundando a academia. Porque o Sócrates ele era uma pessoa, conversava com qualquer um, né, parceiro? Ele trombasse qualquer um ali no jet, no rolê, pá, ele ia lá trocar ideia mesmo, não fazia distinção de pessoa, não. Podia ser senhor, podia ser escravo, podia ser mulher, podia ser jovem, podia ser estrangeiro, podia ser ateniense. Qualquer um, ele chegava e trocava umas ideias da hora.
Aí depois aí o Platão naquele elitismo, né? Não, só vai estudar aqui, só vai conhecer o pensamento do meu mestre, quem for elite, quem for pá, quem tiver esses requisitos. Eu fico pensando, caralho, né, mano? Nossa, que fita. Aí você passa, pega um alien tipo Jesus também, né? Porra, Jesus passou umas mensagens de amor tão da hora, né? Pô, o cara revolucionou totalmente o Ocidente, revolucionou a forma de pensar na Europa, nas Américas, em toda a história. E veio os caras Essa ainda pegada assim e bem, dificulta. essa pegada povão, né? Tem uma pegada muito povão no Sócrates, tem uma pegada muito povão no Jesus, né? Tipo, essa coisa que você falou, de tipo, velho, não tem distinção, é uma parada altamente democrática, altamente humana, não tem bad trip com os caras, tá ligado? Não tem tempo ruim com eles. E foi massa você ter citado Diógenes, porque o Diógenes tretava com Platão e tirava o juízo dele, né, velho? Tipo, o Diógenes adorava tirar sarro da cara do Platão. E o Platão chegou a chamar o Diógenes de um Sócrates meio que perturbado, né? Para você perceber que tem um lance bem de divisor de águas mesmo entre Sócrates e Platão. E por falar em divisor de águas, eu queria até levantar uma bola para você, meu brother, que é a seguinte: o Sócrates ele foi revolucionário por vários motivos. Um deles tem a ver justamente com o curso da filosofia. A gente sabe que, inclusive, a filosofia antiga, didaticamente, né, não que, como você falou, né, esses caras, eles não necessariamente estavam pensando em fazer todos esses sistemas que foram elaborados pós, né, trajetória deles. Tanto que o Sócrates nem se preocupou em escrever nada, assim, escreveu nada. Outra semelhança que tem com Jesus, também não escreveu nada. E aí, a filosofia, ela tinha um curso que a gente chama de pré-socrático, né? Os pré-socráticos, os filósofos da natureza, eles estavam preocupados com um tipo de questão, né? Interpretar o cosmos, observar a natureza, procurar arqué, entender a físis, todo aquele rolê que a gente viu começando com Tales de Mileto e passou por outros personagens, como o próprio Parmênides, o próprio Heráclito. Mas aí veio o Sócrates e chuta o balde, tipo, mano, natureza é importante, mas tem outras questões. Como é que você vê essa divisão assim da filosofia antiga, tipo, antes de Sócrates, a partir de Sócrates? O que é que Sócrates ele traz de tão novo e de tão revolucionário, além dessa pegada popular, essa pegada mais povão, saca? Que você acabou de comentar aí. Eu acho que o Sócrates ele vai inaugurar justamente a olhada para o ser humano, né? Eu acho que justamente, né, os caras buscando o arqué, os caras buscando o princípio do universo, a substância primeira, né? Aí você vai lá, o próprio Tales de Mileto vai dizer que é a água, aí depois Heráclito, o fogo, os filósofos Avatar, né? A lenda de cada filósofo é uma nação, pode ir pá, cada cidade é uma nação. Mas eu acho que tipo, a busca pelo arqué foi muito interessante, foi muito necessária no contexto deles para desenvolver todo a configuração de um filósofo, né? Para desenvolver quem era o filósofo naquela época. E é justamente nessa construção de que quem era o filósofo que Sócrates já revoluciona. Não, o filósofo é mais do que isso. O filósofo pensa além disso, né? Porque entender, né? O ser humano é justamente o que estava até escrito no oráculo de Delfos, né? Olhe para dentro de si mesmo e conhecerás os deuses. Uma parada assim, né? Então, eu acredito que o lance do Sócrates foi justamente esse, né? Pô, para a gente entender toda a questão da física, para a gente entender toda a questão do arqué, para a gente entender toda a questão do cosmos, vamos tentar entender a gente primeiro? Vamos tentar da onde que veio esses bagulho aí, o que é o certo, o que é o errado, o que é justiça, o que é o amor, o que é isso, aquilo outro, o que é agir com justiça, o que é se basear na justiça, né? Para depois aí a gente conseguir organizar o rolê, para a gente se entender, para depois a gente tentar entender os deuses, a gente tentar entender a physis, né? Então, justamente, a guinada, né? Eu acredito que a guinada do Sócrates, ela foi essencial para a filosofia ser o que ela é. Porque eu acho que se continuasse naquele rumo, né? Pitagórico, por exemplo, pá, ele estava buscando a verdade através dos números, pá, aquilo para mim é uma forma de física, ele estava investigando uma física, tá ligado? De uma forma filosófica, né? Com frases bonitas, tal, todas aquelas coisas, né? Os números são a linguagem que Deus escreveu o universo, os bagulhos assim, são princípios bonitos. Vamos decifrar essa matemática computacional da Matrix. Vamos buscar a teoria atômica.
Mas aí eu acho que justamente a filosofia teria aí um fim. A filosofia, eu acho que ela se basearia naquilo, tá ligado? Eu acho que ela ficaria presa numa caixinha, olhando assim. Alguma hora alguém ia chegar numa conclusão e pronto, acabou. Essa é a utilidade para a filosofia. E justamente Sócrates dá um murro, quebra, bala, marretada, despenca tudo isso e traz a famosa inutilidade para a filosofia, né? Que a filosofia é olhar para o ser humano, é olhar das atitudes do ser humano, o porquê que os homens têm aquela atitude, é trazer também a questão da epistemologia, né? Da onde veio esse conhecimento? O conhecimento já está dentro de mim, como é que eu faço para colocar ele para fora, isso, aquilo, outro, pá. Então, eu acho que o Sócrates, ele realmente ele quebrou toda aquela questão de a filosofia era uma coisa direcionada, a filosofia ela tinha um propósito, vamos assim dizer, né? Buscar o arqué, buscar ali, desvendar a cosmogonia. O Sócrates dá uma quebrada nisso que ele se volta para o ser humano, né? E quem vai conseguir decifrar o ser humano? Se cada ser humano é particular, se cada ser humano é único. O que eu acho interessante disso tudo é que o Sócrates, além de deslocar, né, os holofotes da filosofia, ele tira o foco da natureza e dessa perspectiva mais de utilidade, né, essa coisa mais limitada. E quando ele lança esse olhar para o ser humano, ele acaba também alterando a forma do filosofar. Né? O filosofar com os pré-socráticos estava muito relacionado ao lance da contemplação da própria natureza, a observação atenta da natureza. Né? Quando Tales vai dizer que tudo é água, ele não parte de um banho, ele estava lá tomando banho, mano, tudo é água. Não, não é isso. Ele fez, de fato, análises, estudos, viajou para o Egito, fez um monte de rolê, e aí o Sócrates ele transforma a filosofia numa atividade, né? Porque quando ele desloca os holofotes da filosofia da natureza para o ser humano, ele não vai ficar da janela da casa dele olhando para a galera dando rolê no meio da rua. Ele vai para o rolê. Ele transforma a filosofia numa atividade. Ele vai para os espaços públicos. Como você falou, se o desafio é entender o ser humano, nada melhor do que interagir com esse ser humano. E quando a gente vê o Sócrates atuando, e de repente alguns estudantes podem estar acompanhando a nossa live e podem acompanhar depois da gravação, a forma com que Sócrates é tratado em provas de vestibulares e no próprio Exame Nacional de Ensino Médio é essa coisa mesmo do cara que é meio que militante da filosofia, sabe? O cara que vai para a rua, que dá a cara a tapa e que vai praticar a dialética, né? Essa coisa do exercício dos diálogos no meio dos espaços públicos, em especial atingindo o público jovem. Eu confesso, e eu digo para os seus alunos isso, eu não sei se era de propósito que o Sócrates ele estava lá com a juventude. Eu não sei se ele era, tipo, guardadas as proporções. Eu não sei se ele optou por ser uma espécie de Felipe Neto. Eu não sei. Eu não sei. Mas a gente sabe que os jovens estavam lá. Todo rolê que Sócrates estava, tinha aquela rodinha ali na praça, não tinha ninguém mandando rima, não. Era o Sócrates mandando um monte de pergunta. E aí que entra essa parada, que eu quero também passar essa bola para você. Qual o mérito que você vê? Qual é a coisa mais importante ou mais especial, chave, que você destaca nesse papo do Sócrates? Porque tem uma frase do Steve Jobs, que eu sempre jogo também nas minhas aulas, que o Jobs certa vez falou que trocaria toda a sua tecnologia pela oportunidade de bater um papo com Sócrates, trocar uma ideia com Sócrates. Então, assim, conversar por conversar, se deixar a gente conversa o dia todinho. Mas alguma coisa especial, algum ingrediente tinha na conversa de Sócrates. Qual o grande mérito que você vê nesse processo, nessa abordagem dialética de Sócrates, nesse papo que Sócrates leva com a galera? Eu acho que a busca esse ingrediente é justamente a humildade, tá ligado? Porque, tipo assim, o Sócrates ele não se colocava como um sofista. Eu tenho conhecimento e você não. Eu vou te ensinar a falar. Eu vou te ensinar a discursar. Não, ele chegava com uma pergunta. Pô, isso, aquilo. Ah, sei que nada sei. Vamos trocar uma ideia. Porque o Sócrates, em nenhum momento da vida dele, ele parou de deixar de aprender, né? Em momento nenhum ele se colocou na posição, eu tenho conhecimento. Senta aqui que agora eu vou te ensinar. Não. O da hora da dialética do Sócrates é justamente isso. Em momento nenhum ele se colocou como o detentor do conhecimento, como se ele soubesse alguma coisa. Então, justamente, né, como ele vai definir, né, a virtude, a felicidade que as pessoas vão buscar é justamente o conhecimento.
E o conhecimento por Sócrates não é uma coisa que você adquire sozinho, não é uma coisa que você detém, é uma coisa que você vai construindo. E é uma coisa que ele vai construindo junto com os gregos ali, ele vai construindo junto com a juventude ateniense, com os discípulos dele, até com os caras que não gostavam dele, o Trasima, com os caras lá que batiam de frente com ele, alguns sofistas. Então, ele genuinamente, né, humildemente, buscava o conhecimento. Ele não estava ali para dizer, eu tenho, vou te passar. Ele estava ali muito, até o papo da maiêutica, da ironia socrática, eu gosto de pensar que quando ele exercitava o parto das ideias, ele não estava parindo só a ideia do próximo, mas também ele estava parindo a própria ideia. Porque o próximo também estava agregando a ele. O próximo também estava retrucando para ele conseguir se traçar uma linha de raciocínio para ele alcançar o conhecimento também, certo? Então ali, eu vejo que na troca de ideia do Sócrates, justamente é essa humildade, é essa busca, esse amor, essa paixão pelo conhecimento que ele tinha, que ele se colocava no nível junto do interlocutor, que ele se nivelava junto e falou assim, pô, vamos aqui, deixa eu trocar uma ideia com você. Pá, me responde, o que é isso? Aí o cara, pá, é isso. Pô, mas e se a gente pensasse que fosse daquela outra forma, como que você acha que seria? Ah, seria daquela outra forma. Então, quando ele se deixa no mesmo patamar do humano, ele vai construindo junto do humano. Não é só o humano que vai aprender, mas ele também aprendia. Eu acredito nisso, eu acredito que o Sócrates aprendia junto com o cara que ele estava debatendo. Eu realmente acredito que ele aprendeu uma coisa com o Trasímaco, que ele aprendeu uma coisa em todos os diálogos socráticos ali, banquete, república, apologia, todos, ele sempre tirou alguma coisa disso também. Ele não estava lá como o cara que sabia, o cara que já veio pronto, o cara que veio no oráculo de Delfos ser o homem mais inteligente do mundo. Eu sou mesmo, eu sou foda. Não, eu sei que nada é ciência, eu não sei de nada, eu vou atrás do conhecimento também, eu vou nesse rolê. Então, eu acho que a humildade com que o Sócrates tratava o conhecimento, a humildade com que ele realmente também buscava o conhecimento, buscava também ele conhecer as coisas, ele adquirir o conhecimento, é isso que tornava os diálogos dele, é isso que torna a figura dele tão importante. Ixi, alô, voltou? Tamo aí, tamo aí. Tá ouvindo aí? Tá tranquilo? Tô, tranquilo e Pronto, calmo. aqui rolou uma instabilidade aí, mas eu estava ouvindo aí o lance de você falar, principalmente destacando a humildade de Sócrates, de não se colocar como superior, mas de estar ali, né, numa sandália de humildade, trocando ideia, e com essa perspectiva de valorização da ignorância, né? Eu acho interessante também destacar esse ponto, que o Sócrates considerava que a ignorância era um princípio para a própria conquista da sabedoria, né? Quando você destaca aí o só sei que nada sei, o Sócrates também dizia, né, que sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Isso é muito importante, né? Tipo, tem muita gente que usa as palavras, faz uso das palavras, mas nunca parou necessariamente para refletir sobre essas palavras. E eu vejo Sócrates também levantando a bandeira importante do autoconhecimento, né? E esse olhar para dentro, essa coisa do saber inato, pensar com a própria cabeça, e aí ele vai. E eu também vou nessa linha que concordo plenamente com você. Eu acredito que o Sócrates, nesse exercício de suscitar essas reflexões, né, lançando um monte de perguntas, uma metralhadora de perguntas, tem até uma galera que diz, rapaz, que rotula o Sócrates de chato. Cara, chato. É uma pergunta, vem uma resposta, é uma pergunta em cima da resposta. Mas é justamente essa ideia, tipo, qual é a raiz? Qual é a raiz que sustenta esse teu suposto saber, né? Então, o Sócrates, ele estava nesse rolê, né? Muito mais do que se colocar como o dono do saber, era um cara que estava na jornada, né, de procura por essa sabedoria. E aí, eu queria, nesse momento, levar o papo da gente para, inclusive, foi um comentário que foi feito aqui. E você até citou, né? Tipo, as tretas de Sócrates com os sofistas. Olha só, nós sabemos que os sofistas, eles eram mestres da palavra, né? Eles não eram necessariamente pessoas que estavam comprometidas com o mesmo trabalho de Sócrates. Sócrates era um cara que era apaixonado pela filosofia e dedicou a sua vida a esse exercício. Os sofistas, eles tinham outro rolê. Eu até digo em sala de aula isso. Olha, o sofista estava lá ensinando, mas daqui a pouco, quando ele terminava ali aquele primeiro tutorial de retórica, ele dizia, olha, o meu Pix é tal, pode fazer a transferência. Os sofistas tinham essa malícia, né, mano? E, tipo,
eles cobravam por seus ensinamentos. Então, eles estavam fazendo ali, através da oratória, da eloquência, da retórica, das técnicas de debate, de discurso, eles estavam ganhando o pão deles ali. Mas aí, de repente, calhou na história de ter esse cruzamento aí. Sócrates no meio da rua, conversando com a juventude principalmente, e aí tem os sofistas desenvolvendo o trabalho. Como é que você enxerga, qual é a percepção que você tem desse confronto, desse fight entre Sócrates e os sofistas? Lembrando que é importante dar crédito aos sofistas por um fator específico. Os sofistas foram importantes para consolidar aquela nova realidade social e política que Atenas estava vivendo. Né? A gente sabe que Atenas nem sempre foi uma democracia, mas à medida que Atenas começou a caminhar democraticamente, era importante que as pessoas soubessem fazer uso da palavra. Evidentemente, o uso da palavra nos sofistas tem uma conotação, tem um caráter. Mas aí eu queria que você comentasse isso. Como é que você vê esse fight? Ou você não vê um fight? Como é que você enxerga essa questão da relação dos sofistas com Sócrates? Cara, primeiro eu vou comentar um pouquinho sobre os sofistas e o porquê que eu vejo que eles não são tudo isso que o pessoal pinta deles, né? Tudo isso. E depois a parte com o Sócrates, né? Porque também a gente tem que pegar o contexto deles, né? O que eles estavam vivendo ali em Atenas, né? Atenas ali extremamente xenofóbica. Atenas ali era um lugar ali, se você não fosse homem, maior de idade, cidadão ateniense, você tava fudido na vida, né? E alguns desses sofistas eram gringos pros caras, né? Os caras vinham da Jordânia, os caras vinham lá de outras cidades gregas, vinham de outros lugares e vinham tentar ganhar a vida em Atenas. E o que eles tinham? A retórica. O que eles podiam fazer? Ganhar o dinheiro deles ali tentando ensinar os gregos, né? Entendeu? O que eu sei. A única coisa que eu sei é explicar, é dar aula. Então eu vou tentar ganhar a vida com isso, né? Porque trabalho eu não vou conseguir porque eu sofro xenofobia, porque eu sofro preconceito, porque eu sou de fora. Rico eu não sou. Então eu vou tentar ganhar um dinheiro aqui, né? Mas pegando todo esse contexto pra galera entender, né? Que nem todo sofista era grego, era ateniense, também tinha a galera que vem de fora. E essa galera que vem de fora, realmente, se a gente pensar que aquilo era o ganha-pão dos caras, como você falou, né? O que o cara tinha pra sobreviver, né? O governo ateniense não bancava. O governo ateniense tava cagando pros caras. Os caras consideravam ele um lixo, não devia nem estar em Atenas, né? Então, de todos os mal, eles também não são aqueles caras, né, que, tipo assim, realmente único, puramente caótico e evil, totalmente do mal. Mas também aí a gente vai entrar no lance da deturpação, né? Que aí os sofistas, eles meio que falavam o que a pessoa queria ouvir, né? Não, porque é flexível essa questão de justiça, não, porque agir assim é meio flexível, tá? Eles começam a deturpar algumas coisas, começam a dar uma flexibilizada ali no que os gregos queriam ouvir, no que os gregos ali pagavam para ouvir, certo? E aí que eu acho que entra o Sócrates, né? Porque como os sofistas eles eram até um pouco maleáveis em alguns conceitos, né? E justamente quando o Sócrates ia perguntar para os caras não sabiam argumentar o porquê, porque eles só replicavam o que eles aprenderam antes, eles não eram embasados, né? Eles não tinham o argumento, tipo, o que é a justiça? A justiça é o que a pessoa consegue fazer para se manter no poder. Política, o rei deve agir dessa forma porque isso. Tá, mas por quê? Aí quando chegava esse porquê do Sócrates, aí não tinha como, né? Porque o cara só tava replicando o discurso que ele aprendeu, né? E fazer o quê, né? O jeito que os caras tinham ganhar a vida naquele tempo, né? Enganar grego trouxa. Mas é justamente esse embate do Sócrates, eu acho que o Sócrates queria universalizar alguma coisa. Ele queria definir alguma coisa, porque um sofista falava que era uma coisa, outro sofista falava aquela outra, outro sofista já se parecia um pouco com o primeiro, mas já era um pouco mais flexibilizado. Então o Sócrates ele queria trazer conceitos, né? Tanto que os livros do Platão lá, né, a República, por exemplo, vai falar um pouco sobre a justiça. O Banquete já vai tentar trazer um pouco mais sobre o amor. Então o Sócrates ele está numa busca para tentar unificar, universalizar, dizer, o amor a gente pode pensar que é isso. Racionalmente, a gente pode ter uma evidência que o amor é isso. Racionalmente, a gente pode entender que a virtude é a sabedoria, é a inteligência, é a razão. Por quê? Porque justamente agindo pela razão, você vai ter aí, certo? Boas atitudes, você vai conseguir dirigir a sua vida de uma forma virtuosa e assim alcançar a felicidade. E por aí vai diversas definições, né?
Claro que eu estou aí fazendo só um breve resumido do resumo, né? Claro que se você ler o Banquete, você vai se deparar aí com diversos argumentos do Sócrates. Mas, justamente, eu vejo essa pegada nisso, né? Claro que a gente tem alguns episódios aí, né? Como da acusação do Sócrates, que os caras estavam perseguindo ele. É o próprio episódio com o Trasímaco, né? Que eu vejo que o Trasímaco queria voar no pescoço do Sócrates, queria deitar um cara na porrada, esquartejava ele se tivesse oportunidade. Mas, em suma, essa questão do rolê do Sócrates com os sofistas, eu vejo como se os sofistas eles estivessem tentando ganhar o dinheiro deles. Eles estavam ali tentando manter o que era deles, certo? Deturpando algumas coisas, trazendo um certo relativismo moral, né? Enquanto o Sócrates queria bater na tecla, mano, é isso, vamos tentar chegar no consenso, vamos tentar falar o que o bagulho é de verdade, vamos tentar fazer uma coisa com que todo mundo consiga se espelhar, não só a elite vai agir dessa forma, mas com uma coisa com que todo mundo possa ter esse norte junto. Esse eu acho que era o rolê do Sócrates com os sofistas. Essa tour dá o que falar, né? Até porque boa parte do que a gente sabe sobre sofistas, até um comentário feito aqui por um dos que estão acompanhando o nosso papo, boa parte do que a gente sabe sobre eles está presente nas obras de Platão, está presente nas obras de Aristóteles, que eram pessoas que não tinham lá, não morriam de amores pelos sofistas. Mas é um fato que os sofistas eram mestres da palavra, é um fato também que os sofistas, eles não acreditavam que existia o bem, o certo, o justo. Eles acreditavam que essas coisas eram necessárias para a vida em sociedade, mas que elas não passavam de convenções sociais. Então a gente debatia e acabava chegando num consenso, onde esse consenso não era fruto necessariamente de uma reflexão racional, mas era fruto do melhor argumento. Então quem apresentou o melhor jogo de palavras acabou vencendo e acabou, velho. É esse o rolê. Agora, como você falou, o Sócrates ele não estava nessa mesma vibe. O Sócrates acreditava que, embora eu pudesse definir a justiça com palavras diferentes que a sua, mas se a gente fizesse esse exercício de busca desse autoconhecimento, a gente teria definições basicamente no mesmo sentido, né? Com o mesmo sentido, na mesma direção. E o detalhe é que Sócrates, como a gente já mencionou, ele não acreditava que existia, né, necessariamente alguém que fosse o detentor da sabedoria absoluta sobre o justo, sobre o belo, sobre o certo. Nada disso, né? Sócrates Tanto que o acreditava oráculo de Delfos falou que ele era o mais inteligente do mundo. Ele falou, mano, que porra é essa? O que esse cara tá falando? Joga de novo lá que eu acho que ele se confundiu. Não, Pois é, acho que é pegadinha. Acho que é pegadinha isso aí. E aí vem uma pergunta aqui deixa eu ver aqui, do Bruno, se os sofistas relativizavam a verdade. Pronto, já foi respondida. De fato, os sofistas eram relativistas, né? E esse relativismo, ele tem como base fundamental justamente esse apreço pelo ofício dos caras. Como o Aldino falou, tipo, era o ganha-pão dos caras, né? E eles não desfrutavam de privilégios, porque eles eram provenientes de vários lugares. Eles não eram necessariamente os queridinhos de Atenas. Então eles tinham que ralar para poder ganhar o dinheiro deles e pagar os boletos deles, né? Isso é um fato também. E aí, antes da gente entrar, porque assim, a proposta inicial ela vai ser cumprida, a gente não vai ficar parado só lá no Sócrates passado, mas vai tentar imaginar Sócrates solto no Brasil hoje. Mas, antes disso, né, a gente vai imaginar Sócrates solto no Brasil hoje, né, com máscara, respeitando todos os protocolos de segurança. A gente vai imaginar Sócrates com perfil no Twitter, a gente vai imaginar isso. Mas, antes disso, a última bola que eu vou levantar sobre o olhar para o passado, o olhar histórico de Sócrates é o seguinte: qual é a percepção que você tem de todo aquele processo, né, que culminou com a morte de Sócrates? Por que você acha que ele sofreu as acusações que ele sofreu? E por que você acha que ele acabou tomando a decisão que ele tomou, que literalmente, né, ele tomou a cicuta? Então, como é que você enxerga essa questão, tanto das acusações, quanto da decisão que ele tomou no final de morrer, né, pela filosofia? Bom, mais uma vez eu vou levantar essa semelhança com Jesus, né? Eu vou levantar essa semelhança com Jesus, porque de fato, cara, tanto Jesus quanto Sócrates, quando eles foram acusados injustamente, eles morreram pelos que eles acreditavam.
Jesus batia no peito, eu sou filho de Deus, eu sou o Messias, eu sou isso, aquilo outro. Fui condenado, vou até o final com a minha palavra porque eu sei que eu estou certo, porque eu estou vivendo o que eu acredito, o que eu prego. Sócrates não foi diferente. Sócrates foi morto justamente por querer ensinar as pessoas. Jesus também, ele foi morto porque ele queria ensinar as pessoas. Porque ele foi contra os fariseus, porque Sócrates foi contra a elite ateniense. Porque ele irritou os grandes atenienses lá, né, a elite lá. E nisso, a gente vê que, mais uma coisa, citando aqui Diógenes, né? Ele vivia pela filosofia. Ele vivia a filosofia em pele. Ele não falava sobre filosofia, ele não escrevia, ele vivia. A vida dele é a filosofia. E se ele sabia que aquilo era um ato de injustiça, então ele deveria encarar aquilo com justiça. Ele deveria defender a justiça dele até o final. Ele deveria dar a vida dele pelo que ele acreditava. Não, acho que não seria a vida que valeria a pena ser vivida. Senão, eu acho que não seria uma vida virtuosa. Eu acho que um final como o dele traz justamente isso, né? A vida que vale a pena ser vivida, a vida que foi virtuosa. Ele morreu pela virtude que ele acreditava, que era a justiça, que era a verdade, que era justamente uma alegação que fizeram contra ele que era mentira. E é interessante o fato como Sócrates prezava também, né, a questão do ser grego, né? Que a gente sabe que Sócrates teve duas escolhas. Ou tomar a taça de veneno ou ser exilado. E o quão patriota, né, e o quão sentimento de ser grego, de ser ateniense era dentro dele, que ele falou assim, eu não vou renegar a pátria. Eu não vou sair daqui. Ele poderia ter ido para o Egito, poderia ter ido para Macedônia, podia ter ido para Babilônia, podia ter ido para diversos lugares diferentes ali, que estavam começando a nascer, mas não. Ele falou, eu vou morrer pelo que eu acredito. Também, uma coisa que eu imagino, né? Para quem não sabe, o Sócrates lutou na Guerra do Peloponeso. Vai saber quantas vezes lá ele ficou perto da morte, né? E eu acredito que morrer pela filosofia é mais honrado do que morrer pela guerra, né? Pela aquela questão, né, de Espartas e Atenas. Então, eu acho que a morte dele foi uma morte filosófica. Foi uma morte defendendo o que ele acreditava. Foi uma morte representando ali. Eu vivi pela filosofia e eu morri por ela. Eu vivi pela busca pela justiça e hoje eu estou morrendo encontrando essa resposta. Eu acho que é esse mais ou menos é o rolê que eu vejo dele. Total, total. A morte em nome de um ideal, de uma causa maior, né? Até porque se Sócrates ele de repente tivesse deixado a comunidade dele, deixado a quebrada, talvez ele tivesse deixado também um recado que era um recado muito negativo, tipo, meio que dizer para a galera que tudo aquilo que ele militou ao longo da sua vida, tudo aquilo que ele trilhou, toda a sua jornada filosófica não passava de uma farsa, né? Porque ele estaria ali assinando uma confissão de culpa, né? Essa é a grande questão. Uma das acusações que recaiu sobre Sócrates foi de estar corrompendo os jovens. Que tipo de corrupção era essa? Que o cara estava lá no meio da rua, sem cobrar nada, despertando uma série de reflexões profundas, inclusive sobre o papel daqueles jovens dentro da polis. Então, que tipo de corrupção é essa? Né? Então, se Sócrates ele tivesse simplesmente ido embora, seria um ato covarde, um ato antifilosófico, e eu imagino que não tenha sido uma decisão das mais fáceis, né? Porque eu acho que passa pela cabeça do camarada, tipo, eu posso criar um foco de resistência filosófica fora dos domínios da Grécia, por exemplo. Né? Eu posso tentar dar um start num outro projeto, mas ele estava muito comprometido com aquele rolê, né? E aí o bicho pegou e ele teve que tomar o veneno. Mas esse gancho das acusações sobre Sócrates, em especial essa acusação sobre corromper os jovens, que eu quero fazer o link já com a atualidade. Provavelmente, se Sócrates estivesse vivo, vamos fazer aí esse exercício, né, essa loucura aí, se Sócrates estivesse vivo, provavelmente ele estaria fazendo o que ele sempre fez. Provavelmente ele estaria, se não fosse um quadro pandêmico, nas praças, trocando ideia com a galera, nas comunidades, trocando ideia com a galera, e provavelmente Sócrates estaria fazendo uso de redes sociais, né,
para poder despertar lá. E eu acho pouco provável que no Twitter, por exemplo, que algum tweet do Sócrates não terminasse com interrogação. Provavelmente todos os tweets dele seriam perguntas. Provavelmente. Mas aí, a minha pergunta para você nesse momento é o seguinte: como você imagina uma figura como Sócrates na atualidade? Ele teria uma vida fácil? Ele teria uma vida difícil? Você acha que ele seria perseguido? Você acha que ele seria aclamado? Como é que você imagina um Sócrates no mundo atual, um Sócrates no Brasil atual? Você acha que ia dar bom, ia dar ruim? Olha, eu acho que eu vou discordar de você só no Twitter, porque eu acho que só 200 e poucos caracteres é muito pouco. Eu acho que ele não ia se render só aquele negócio de caracteres. Ele vai precisar de muito mais. Brincadeira, brincadeira. Mas, cara, como eu imagino Sócrates no Brasil de hoje, eu imagino um Sócrates dito como um cara xereta. Eu acho que o pessoal ia taxar ele como xereta. E provavelmente seria um cara revolucionário anti-acadêmico. Ele não seria um cara que estaria lá na USP sendo julgado por uma bancada de TCC, ou ele estaria na PUC fazendo mestrado, doutorado, isso aqui, não. Eu acho que ele seria um cara que estaria lá nas ruas, teria um canal no YouTube, teria alguma rede social, onde ele faria uns vlogs, tipo assim, pô, vamos trocar ideia, pá, juntava a galera ali Você sabe aqueles negócios mude a minha ideia? Eu acho que o Sócrates teria inventado aquilo primeiro no YouTube. Change my mind, tá ligado? Eu acho que ele seria um cara extremamente politizado. Ele seria um cara extremamente politizado e ele ia bater muito na tecla da política, porque a política é uma coisa que a gente não tem resposta. A gente vai começar, se a gente entrar no campo político, a gente vai perguntar, tá, mas quem mandou matar a Marielle? Quem mandou fazer isso? Quem mandou fazer aquilo outro? E o Sócrates ia a fundo nisso. Eu acho que o Sócrates ele ia cavar tão fundo nessas questões políticas, nessas questões aí que a gente busca a resposta e não tem, que ele seria até considerado um grande inimigo do governo, um grande inimigo das grandes autoridades por aí, certo? E provavelmente ele seria um cara muito, muito humilde. Sabe, aquela pessoa que você tem prazer de conversar, aquela pessoa que pergunta pra caralho, aquela pessoa que você chama pra tomar cerveja e não cala a boca. Mas mesmo assim, aquela presença agradável que você fala, puta, esse cara me inspira. Puta, esse cara é da hora. O Sócrates na internet, vamos lá. Além do canal no YouTube, eu acho que ele teria com certeza ali um Instagram onde ele faria uns Reels, onde ele faria uns stories. Vocês acham que justiça é isso? E colocarem as opções lá para o pessoal clicar, interagir, pá. Mas isso eu acho que o Sócrates, se ele vivesse hoje no Brasil, ele seria um cara muito voltado para política. Muito para política, porque se a gente for pegar os debates dele, eram debates que tinham respostas, que as pessoas podiam chegar em respostas, né? E se a gente for pegar o debate político, hoje a gente tem muita coisa que não tem resposta, né? Tá ligado? E os cheques da Michelle, o Queiroz, isso, aquilo, outro. E envolvimento de fulano, de ciclano. O porquê que aconteceu aquilo? Quem estava envolvido naquilo? Então eu acho que o Sócrates seria um cara muito proativo dentro da política, sabe? No que se diz sobre a busca da felicidade, eu acho que o Sócrates ele também ia dar uma flertada com o Bauman. Ele ia dar uma flertada com o Bauman, porque eu acredito que os dois chegaram na mesma conclusão, né? Que hoje as virtudes são descartáveis. Hoje as virtudes são uma coisa que você tem para expor, não para viver. Então ele seria um cara que eu acho que seguiria muito o viés do Bauman. Ele conseguiria chegar racionalmente nessas conclusões. Porque ele veria toda a superficialidade, a necessidade de exposição, a necessidade de ter o momento, de ter aquilo, não vivenciar, de poder expor, de poder consumir aquilo momentaneamente. Mas não uma coisa que seria a essência, né? Porque o Sócrates, uma característica dele é a busca pela essência, né? Ele vai buscar a essência das coisas, ele vai buscar a essência da justiça, a essência de diversos conceitos. E hoje as coisas não têm essência, as coisas são descartáveis, as coisas são para ser fabricadas e renovadas, né? Então,
É um grande flerte que eu consigo imaginar de Bauman e de Sócrates. Total, total. Em cima disso também, já que você trouxe esse link, né, o Sócrates como um cara preocupado com a política. Se Sócrates estivesse aqui hoje, ele estaria muito voltado para questões de ordem política e seria provavelmente aquele cara chato que iria estar lá investigando, fuçando, questionando, lançando uma série de perguntas sobre uma série de coisas que aparentemente são mistérios dentro da realidade política brasileira. E aí, em cima disso, eu quero trazer o seguinte: pelo que consta na história, nem Sócrates, nem Platão, nem Aristóteles eram caras que caminhavam lá por Atenas com a camisa I love democracia, né? Eles não eram caras que estavam ali morrendo de amores, militando, aplaudindo a democracia. Tanto que o Platão, né, ele foi um cara que descreveu o que é que seria a sociedade ideal. E essa sociedade ideal teria ali, né, um rótulo que é a sofocracia, né? E essa sofocracia, ela trata da constituição de um governo onde aqueles que são os mais sábios, eles seriam os responsáveis por gerir politicamente a polis. Aristóteles, ele tinha também as suas ressalvas quanto à democracia. Aristóteles diria e disse sobre a democracia que ela tem um caminho que é corrompido, que a gente encara a demagogia como uma erva daninha, né, dessa forma corrompida, e nós temos uma forma pura que seria algo parecido com o que se chamou, que se convencionou chamar de politeia, né, onde as pessoas teriam um certo grau de conhecimento sobre o que é a cidadania, o que é a democracia. Mas assim, Aristóteles não era um ferrenho defensor da democracia. E Sócrates tinha fortes ressalvas quanto à democracia, até pela atuação dos sofistas e das consequências daquela atuação. Na perspectiva socrática, se você vai fazer política, seria interessante que você fosse politizado. Na perspectiva socrática, se você vai para um espaço público debater com os seus concidadãos o que é o bem comum, seria interessante que você soubesse o que você está falando, o que é o bem, né? Seria interessante que você refletisse sobre isso antes de você lançar aquilo ali. Então, a minha pergunta nesse momento para você é a seguinte: na medida em que Sócrates não morria de amores pela democracia ateniense, qual você acha que seria o posicionamento dele sobre a nossa democracia? Qual seria o olhar de Sócrates? Ele ia olhar para a democracia brasileira e ver assim: ah, legal, tá rolando essa polarização radical aí entre esquerda e direita. Ah, interessante, a mídia faz isso e faz aquilo. Ah, interessante, quer dizer que tem essa coisa do toma lá da cá. A democracia, em tese, é o governo da maioria, o governo do povo. Todo mundo está cansado de saber disso, né? A coisa mais literal, né, da tradução do que seria democracia. Mas como é que você acha? Qual você acha que seria a percepção de Sócrates sobre o que nós chamamos de democracia? Eu acho que a perspectiva dele sobre a democracia brasileira seria uma coisa muito corrompida. Eu acho que ele apontaria o dedo e falava: mano, não tem um que se salva ali dentro. Todos são cúmplices, todos são sujos, todos ali têm um interesse próprio. Porque, né, a própria concepção do grego sobre democracia é muito diferente do que a gente vivencia hoje, né? Idealizando uma democracia boa, né, uma democracia, né, perto da politeia do Aristóteles, vai dizer que eles vão visar o bem comum, né? Eles vão visar ali, certo, a melhoria do ensino para todos, ele vai visar a segurança para todos, a saúde para todos. Só que não é isso que acontece hoje, né? Hoje a gente tem aí diversos lados, né? Você tem ali a direita com aquela ideologia porca que só quer manter o rebanho dela, só quer manter isso, aquilo, outro. Você tem o centrão que só está interessado no dinheiro, só está interessado no capital político, só está interessado ali, certo? O que eu vou ganhar se eu votar a favor ou contra essa emenda? E você tem aquela esquerda que ou é uma esquerda extremamente elite, né, que vai ter aquele discurso bonito, isso aqui, aquilo outro, de palavra muito acadêmico, que tá cagando para a vida do pobre, que tá cagando pro próximo, e não dá para negar isso, gente. Muito partido de esquerda tá sim envolvido em esquema de corrupção. Isso tem prova contra isso. Então, não vamos dizer que tem que engravatado é inocente só porque ele faz parte do seu quadrante político. Ele também já fez muita merda. Provavelmente é o mesmo cara que milita
no Twitter a favor da democracia, quer dizer, a favor de uma qualidade de ensino boa, mas é o cara que estava ali junto, né, no desvio de dinheiro, né? Bom, então eu acho que o Sócrates diria que a nossa democracia é uma democracia hipócrita, porque ela não faz o que ela se propõe como tarefa, porque ela não age da forma com que ela se pressupõe agir, com que ela deveria agir, da forma com que ela deveria ser, né? Então, e ele como é um cara que cutuca, ele é um cara que faz a pergunta que é direto ao ponto. Ele diria, então, por que o político tem direito ao auxílio moradia e tá cagando para as famílias que estão sendo despejadas nessa pandemia? E por que o político que tem auxílio da puta que pariu, que tem isso, aquilo, outro, que tem auxílio gravata, auxílio terno, auxílio gasolina, auxílio isso, tá cagando pro cara que pega transporte público e tá sofrendo risco de pegar Covid? Não era para pensar no bem comum? Não era para pensar em todos os programas. Não era, eu gosto muito de partir na pressuposta aristotélica, né? Não era para atingir de uma forma conjunta a eudaimonia. A eudaimonia não se desdobra em dois, né? A parte individual e a parte política e a parte coletiva. O coletivo se tornar feliz. Então, por que um está sendo favorecido? Por que um tem esses privilégios e o outro tá só se fudendo, o outro só elege, o outro só escolhe, mas não ajuda. Quer dizer, o outro não tem direito, não tem acesso a isso. Eu acho que o Sócrates seria esse cara que ia tocar na ferida, que ia explanar. Ele seria o cara que falaria, mano, vamos acordar? Por que a gente está aplaudindo? Por que a gente está brigando? Por que a gente está defendendo esses caras, sendo que esses caras não passam, não lutam pelos nossos interesses. Eles lutam pelo que vai reeleger eles. Uma das coisas que eu considero mais importantes dessa tua colocação, dessa tua reflexão, é justamente esse lance da democracia, ela ser uma farsa, ela ser hipócrita. Eu acredito também que se Sócrates ele observasse para a forma com que nós fazemos democracia, ele consideraria essa coisa mesmo, tipo, isso é fake, velho. É fake, essa democracia é fake. Essa democracia é fake porque aquilo que está no papel não necessariamente é cumprido, as pessoas que exercem a política, elas estão ali advogando em causa própria ou servindo a interesses que são alheios ao bem comum, são interesses que muitas vezes têm a ver com apoiadores, com o compromisso da sua bancada, que muitas vezes tem uma bancada que é comprometida com grandes latifundiários, ou com multinacionais, ou com bancos, e por aí vai. Então, no fim das contas, a gente está vendo aí um grande baile de máscaras político, né? Onde as pessoas dizem que têm compromisso com uma coisa, mas na verdade estão comprometidas com outras coisas. Fazem pronunciamentos em redes sociais e em entrevistas, mas quando a gente vai ver, o cara está envolvido com um desvio de verba, com um escândalo disso, daquilo outro, como você colocou. Mas uma das coisas mais legais que eu percebo no Sócrates, e que a gente chegou à conclusão aqui que o Sócrates ele viveu a filosofia, diferentemente de alguém que está ali simplesmente escrevendo, e eu não estou dizendo que escrever não é uma coisa boa. O que eu estou dizendo é que Sócrates foi além disso. Sócrates ele foi, de fato, personificar aquilo que ele acreditava que era importante para a filosofia. Mas, uma das coisas que eu destaco muito na trajetória do Sócrates, e que a gente já tocou nisso, é que o Sócrates ele tinha uma visão cirúrgica do que era senso comum e do que era senso crítico. O Sócrates tinha uma visão cirúrgica disso. E quando ele tinha dúvida quanto a algo que separava senso comum de senso crítico, ele ia lá e metia a maiêutica para cima. Me parece que Sócrates continua atual por vários motivos. E um dos motivos é justamente o fato de que as pessoas acham que sabem. Acham que sabem. E Sócrates foi um cara que sempre tentou indicar que o saber verdadeiro ele vem de dentro para fora e não de fora para dentro.
como você bem colocou no começo da live, Sócrates não transmitia saber, porque ele não se apresentava como o dono do saber. Ele se apresentava como um parteiro, semelhante à mãe dele, que era parteira. Só que enquanto a mãe dele ajudava a dar à luz a crianças, ele estava lá ajudando a dar à luz as próprias ideias que estavam dentro das pessoas. Então, me parece que sempre foi historicamente interessante para alguém manter as pessoas confortáveis no senso comum. Sempre foi interessante para alguém fazer com que as pessoas achassem que estavam sabendo de alguma coisa. Olha a quantidade de pessoas, por exemplo, hoje, procurando a sua autoestima a partir dos padrões externos de beleza. A gente distorceu a noção de autoestima. A autoestima é você olhar para o seu próprio valor, é você reconhecer o seu valor, é você enxergar a sua própria beleza, mas hoje a gente olha para o que o meio está dizendo que é belo. Se a gente faz isso com a beleza, Aldino, a gente faz isso com tudo, velho. A gente faz isso com a felicidade, por exemplo. O que é felicidade? Eu não vou olhar para dentro, eu vou olhar para fora. Olha, felicidade é você ter um diploma, é você comprar um carro, é você comprar um apartamento, é você fazer cirurgia plástica, é você ter férias no Caribe. Isso é felicidade. E aí o cara faz essa tour completa, se ferra a vida toda para poder fazer essa tour completa e de repente ele percebe que não é feliz. Saca? As pessoas olham amor, ao invés de olhar para dentro de si, procurar esse amor, porque o amor está dentro da gente. Ao invés de olhar para dentro, o cara vai olhar para fora, vai procurar o amor em alguém. Se sente incompleto, procura o amor em alguém. E aí a quantidade de relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, gente com 16 anos com a vida emocional de uma pessoa de 50. Porque já viveu tantas desilusões e frustrações, e aí a gente lembra Bauman, né, no Amor Líquido, mas tipo, nós estamos vendo a repetição de um filme, o imperativo do senso comum e praticamente um deserto de senso crítico. Eu estou delirando nessa visão distópica, ou você também enxerga que há, de fato, um cenário predominantemente marcado por senso comum e a gente vê cada vez mais as pessoas falando sobre coisas que não sabem? Se Sócrates estivesse aqui, ele teria essa percepção de que o senso comum está prevalecendo contra o senso crítico? Cara, eu concordo muito com você. Eu acho que o Sócrates ele até criticaria até um pouco alguns coaches aí que falam, não, você tem que conquistar aquilo, não, porque você tem que fazer aquilo, aquilo outro. Eu acho que o Sócrates ele seria uma pessoa que realmente iria trabalhar em cima disso. Ele seria uma pessoa que ia trabalhar falando, cara, se você quer achar uma resposta, se você quer achar um norte para sua vida, não tem lugar melhor do que para você procurar do que dentro de você mesmo. Para você saber qual é o seu padrão de beleza, o que é o belo, a busca pelo belo está dentro de nós. A atitude bela, a atitude que nós nos orgulhamos de ter feito, não a atitude que nós temos que fazer porque o próximo fez, ou para copiar o próximo, ou para tentar ser melhor que o próximo. Não, a gente tem que olhar para nós e fazermos o que nós enxergamos, né? Afinal, as ideias, as coisas estão dentro de nós. Outra coisa, como você falou, muito bem colocado, né? A questão do amor. Cara, o Sócrates, ele fudidamente ia condenar o Tinder. Ele ia condenar muito essas coisas de app de namoro, essas para web namoro, essas coisas. Ele ia falar, mas como que as pessoas podem sentir algo se nem compartilharam do mesmo pão, se nem compartilharam da mesma cama, se nem compartilharam da mesma vivências, da mesma dor, da mesma história, do mesmo cotidiano? Como que uma pessoa literalmente pode dizer que morre de amor, que isso, aquilo outro, se ela não está passando, não está na mesma comunhão, no mesmo ritmo, né? Por isso que eu falo que Sócrates ia se cruzar muito com Bauman, porque nessa questão de sociedade seria muito igual. E sobre a questão do senso crítico, realmente, ele ia ver os donos da verdade, né? Ele ia ver os donos da verdade dizendo, não, porque eu sou o salvador da pátria, porque eu sei o que fazer, porque eu tenho o plano econômico, porque eu tenho que isso, aquilo outro, porque a solução é isso, aquilo outro, e isso dá certo para todo mundo. Porque eu tenho a fórmula mágica do sucesso. Eu acho que ele ia pegar aquele coach que fala, eu tenho a fórmula mágica do sucesso, eu sei como fazer você vencer na vida.
Aí o Sócrates ia chegar bem no meio dele e falar assim, então tá, me diz o que é vencer na vida? Meu, o que que é a vida para você? Me defina o que que é a vida. E o porquê que ela tem que ser vencida? Por que que a vida ela é um antagonista? Por que que a vida é um oponente que você deve vencer? Quem são os oponentes da vida, se não você mesmo? Sócrates ia ser esse cara que ia parar a palestra do coach, ia mandar essa do brabo e o coach ia... Não vai ter reembolso do ingresso. Tchau, gente, tá ligado? O Sócrates ia ser esse tipo de pessoa. Mas se ele fosse um fenômeno atual, eu acho que no Brasil, digamos assim, né? Seria uma coisa boa, porque incentivaria o senso crítico. E o senso crítico justamente é buscar uma explicação racional. Não é ir, Maria vai com as outras. Não é ir porque eu li um post no Twitter, porque eu vi aquilo, mas eu realmente concordo com isso, isso faz sentido na minha cabeça. Por que que eu deveria concordar com isso? Por que que eu deveria discordar com isso? Por que que eu deveria fazer isso? Eu acho que as pessoas iam parar de seguir os rebanhos, né? Parar de ver a solução para a vida delas, para a sociedade em si, no externo, num líder, num político, numa figura pública. E as pessoas começariam a se interiorizar mais, falando assim, não, cara, a única pessoa que pode dizer se eu vou vencer na vida, não sou eu. E só eu vou saber se a vida vale a pena ser vencida. Só eu vou ver se a vida é um desafio para mim, ou se a vida é realmente uma coisa para aproveitar. Se a vida ela não é um inimigo que eu tenho que vencer, mas é um amigo que eu tenho que desfrutar enquanto eu tenho tempo. Se é uma coisa que eu tenho que me preocupar em só ganhar dinheiro, em só comprar as coisas, ou realmente eu curtir uma tarde de sono, ou realmente eu gostar de fazer alguma coisa e eu praticar aquilo, eu parar um pouco de me preocupar só em produzir, em bater a meta, em fazer isso, aquilo, outro, e parar, aprender a tocar um instrumento, apreciar a arte que a vida nos proporciona, né? O próprio Nietzsche diz, né, que a vida sem a arte seria uma desgrama, né? O que seria de nós sem a arte? Então, a gente apreciar as coisas que a vida pode nos oferecer, além do capitalismo, além do consumir, além do que eu quero. Eu tenho que comprar o iPhone, eu tenho que comprar o iPad, eu tenho que comprar a televisão, eu tenho que comprar isso, aquilo, outro. As pessoas iam se interiorizar e ver que elas gostam de fazer outras coisas além de consumir, além de seguir ídolos, além de seguir palavras. Elas iam se encontrar mais. Eu concordo com você nisso. Total, total. E nessa brincadeira, Aldino, a gente já passou praticamente 1 hora de conversa, meu amigo. A gente já passou quase que completamente o tempo da nossa live. E assim, o nosso encontro na rede social foi basicamente casual. Alguns seguidores recomendaram, olha, segue esse consagrado aqui e tenta marcar um papo com ele que acho que vai ser um crossover interessante. E aí eu quero, inclusive, agradecer a você que praticamente de imediato respondeu, trocou ideia, foi na maior humildade, vamos lá, estamos juntos, vamos marcar o dia, vamos definir tema e vamos trocar ideia, a gente está aqui. Para quem não sabe, o papo que a gente levou antes foi só direct e trocando ideia e de repente a gente está se conhecendo aqui na live mesmo, assim, para bater esse papo sobre Sócrates. E diga-se de passagem, é o primeiro papo, mas eu acredito, pelo menos de minha parte, que não será o último. Nós teremos condições de marcar outros papos. Eu quero recomendar, quem não conhece aí ainda o trabalho do Aldino Vilão, que siga no Instagram. O arroba é tudo junto, né? Aldino Vilão, não tem nenhum. Vilão, tudo junto. Tudo junto. E lá no YouTube, o canal também carrega o mesmo nome, né? Aldino Vilão. Aí o pessoal pode ir lá conhecer e se inscrever. Caso você não conheça, no meu caso, é @professor Krause, tudo junto. E lá no YouTube também é Professor Krause, a gente está lá compartilhando filosofia. Eu não sou Sócrates, Aldino não é Sócrates, mas nós temos algo em comum com ele, que é justamente essa paixão pela filosofia, essa coisa que move a gente a estar nas redes sociais, criando conteúdo, propagando conteúdo. Aldino, inclusive, eu quero aproveitar para parabenizar você pelo seu trabalho, cara, porque você atinge muitas pessoas, você alcança muitas pessoas, além do seu carisma, a sua paixão pela filosofia e a sua linguagem são muito importantes nesse propósito, assim como eu tento fazer também aqui no Nordeste, né, trabalhando
em sala de aula, com os meus alunos aí, de cursinho, de ensino médio, mas também nas redes sociais. Eu acredito que, cara, os frutos que a gente tem aí já disponíveis de pessoas que começaram a se interessar pela filosofia, começaram a reavaliar algumas coisas das suas próprias vidas, cara, isso não tem preço. Então, eu quero agradecer por você ter topado aí o papo, agradecer pela sua participação aqui, mano, e, assim, eu desejo muita luz aí na sua caminhada, muito sucesso, e esse é o primeiro de muitos papos que a gente vai estabelecer aí. A gente só falou de Sócrates, tem muita coisa pra gente conversar ainda. Com certeza, mano. E, ó, já estendendo o convite, agora eu que faço esse convite pra você. Cola lá no canal com a gente. Vamos marcar um dia pra você encostar lá no canal pra te fazer uma live no YouTube. Você topa? Pronto, fechou, fechou, fechou. Demorou, Vamos já te chamo na articular. DM, a gente já combina de novo. Então você vai Pronto, encostar lá no show de canal com bola. nós. E eu vou jogar esse papo aqui no IGTV e vou dar um jeito de salvar e subir lá no YouTube também. Aí eu vou marcar o seu canal lá. E a gente já vai articular esse papo aí no YouTube. Ei, meu irmão, Fechou, então. Aí, ó, abração. rapaziada, tá Tamo junto, acompanhando, viu? já fica de olho. Já A fica de gente olho. é aliado aí. Nesse GTA da vida real, a gente é aliado, velho. Beleza? É nóis. É Tamo nóis, junto, rapaziada. parceiro. Boa noite aí, Até o forte próximo abraço a papo. todos. Tchau, tchau.